Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1144. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1142 e 1143. Bem, no concurso 1142 fiz 7 pontos, já o concurso 1143 está em andamento. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1144 da Loteca. No jogo 1, pelo Brasileirão, teremos Botafogo versus Flamengo. Botafogo é o líder, Flamengo terceira posição. Nos últimos 8 jogos com mando de campo do Botafogo, acreditem se quiser, o Flamengo saiu vencedor. Devido a isso, meu palpite é coluna 2, Flamengo. No jogo 2, teremos Atlético Mineiro versus Cuiabá. O Atlético Mineiro está na 9ª posição, o Cuiabá em 19º lugar, vice-lanterna. No histórico dos confrontos, num total de 7 partidas, os números chegam a ser um deboche. São 6 vitórias do Atlético Mineiro e 1 empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 3, pela Série B, teremos Santos versus Avaí. Santos é o líder, Avaí 10º lugar. O Santos aprendeu a jogar a Série B. Para vocês terem uma ideia, já são 10 jogos sem perder. Nesse período, são 6 vitórias e 4 empates. Detalhe, desses 4 empates, 3 foi fora de casa. Na Vila Belmiro, o Santos é muito forte. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Santos. No jogo 4, teremos Ceará versus Mirassol. Ceará 7º lugar, Mirassol 3ª posição. Destaque positivo para a campanha do Ceará jogando como mandante. Em 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Ceará. No jogo 5, pela Série A, teremos Grêmio versus Bahia. Grêmio 13º lugar, Bahia 7ª posição. No histórico dos confrontos com mando de campo do Grêmio, os números chegam a ser um deboche. Em 25 partidas, são 13 triunfos do Grêmio, 11 empates e apenas um triunfo do Bahia. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Grêmio. Então vai ficar coluna 1 Grêmio e também coluna do meio, empate. Esse é o nosso duplo do concurso 1144 da Loteca. No jogo 6, teremos Bragantino versus Fortaleza. O Bragantino está em 11º lugar. O Fortaleza na 2ª posição. O Fortaleza começou uma arrancada que fez ele entrar na briga pelo título do Brasileirão. Para vocês terem uma ideia, são 8 jogos sem perder,
sendo que são 7 vitórias e um empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Fortaleza. No jogo 7, teremos Fluminense versus Corinthians. Fluminense 18º lugar, Corinthians 17ª posição. Destaque negativo para a campanha do Corinthians jogando como visitante. Em 11 partidas tem apenas uma vitória, 2 empates e 8 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Fluminense. No jogo 8 pela Premier League teremos Chelsea versus Manchester City, apenas a primeira rodada da competição. Mas temos que respeitar o Manchester City, que é o atual tetracampeão consecutivo da Premier League. Nos últimos 4 anos, só a equipe do Pep Guardiola tem conseguido vencer, ser campeão do maior campeonato do mundo. Pronto, falei. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Manchester City. No jogo 9, pelo Brasileirão, teremos Atlético Paranaense versus Juventude. O Atlético que está em 8º lugar, o Juventude na 12ª posição. Destaque negativo para a campanha do Juventude jogando como visitante. Em 9 jogos ainda não venceu, são 3 empates e 6 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Atlético Paranaense, são 17 jogos, 10 vitórias do Atlético Paranaense, 5 empates e apenas 2 vitórias do Juventude. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Paranaense. No jogo 10, teremos Atlético Goianiense versus Internacional. Atlético Goianiense, 20ª posição, é o lanterna. O Internacional está em 15º lugar. As duas equipes vêm numa péssima fase. O Atlético Goianiense está a 14 jogos sem vencer. Nesse período, 5 empates e 9 derrotas. Já o Internacional vem de 12 jogos sem vencer. De lá para cá são 7 empates e 5 derrotas. Porém, a gente tem que considerar o seguinte: o Atlético Goianiense, jogando como mandante, ainda não venceu. Em 10 jogos são 3 empates e 7 derrotas. E na moral, o Atlético Goianiense é a pior equipe do campeonato, está virtualmente rebaixada. Então o Internacional tem totais condições de voltar a vencer justamente nesse confronto. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Internacional. No jogo 11 teremos Criciúma versus Vasco da Gama. Criciúma 14º lugar, Vasco 10ª posição. Destaque negativo para a campanha do Vasco jogando como visitante. Em 10 jogos são 2 vitórias e 8 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Criciúma. No jogo 12 teremos Palmeiras versus São Paulo. Palmeiras 4º lugar, São Paulo 5ª posição. Os últimos 3 jogos entre eles terminaram empatados. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 13, pela Série B, teremos Brusque versus Coritiba. Brusque, 18º lugar, Coritiba, 14ª posição. O Brusque jogando como mandante em 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O Brusque que empata demais. Já o Coritiba jogando como visitante ainda não venceu. Em 9 jogos são 3 empates e 6 derrotas. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 14 teremos Botafogo de Ribeirão Preto versus Paysandu. Botafogo 16º lugar, Paysandu 15ª posição.
O histórico dos confrontos com o mando de campo do Botafogo em 3 jogos são 3 vitórias do Botafogo. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, Botafogo, mas deixo aqui em observação essa coluna do meio, esse empate vem muito forte nesse confronto. Até porque pela tabela de classificação, acredito numa partida bastante equilibrada. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1144 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!